sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. Eu sou Maria Cecília Scherer e nesse episódio nós estaremos conversando com o Dr. Pedro Carricondo, idealizador, coordenador do grupo GIC Vision, que trabalha com inovação dentro da oftalmologia, e o Dr. Pedro vai poder explicar melhor para a gente um pouco sobre esse grupo. Fala um pouco para a gente também sobre você, Pedro. Obrigada por estar aqui. E se você puder falar um pouquinho sobre você? Olá, é um prazer enorme estar aqui, estar conversando com vocês inovadoras também, né? Criando aí uma forma nova de falar de oftalmologia, de tentar ensinar oftalmologia, né? Acho que essas iniciativas são extremamente bem-vindas, né? Eu sou oftalmologista aqui em São Paulo, eu fico aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu trabalho também no pronto-socorro, faço retina, faço catarata, gosto de estar fazendo coisas, né? E acho que essa ideia de estar fazendo coisas faz a gente ir atrás de outros tipos de problemas, né? E esse foi um problema bacana que eu encontrei e que, sem dúvida nenhuma, se tornou uma parte importante do que eu faço, né? Que é a questão da inovação. Para falar a verdade, assim, eu gosto de inovação desde sempre. A minha iniciação científica na faculdade, eu vou falar, apesar do pessoal ficar fazendo contas, né? Mas em 1997, 98, estava começando a internet no Brasil. A minha iniciação científica foi fazer uma página online de atlas oftalmológico. Eu já pensava em fazer oftalmologia, comecei aprendendo a como digitalizar uma imagem, como programar página de internet. Então, desde sempre, essa foi uma atividade que sempre me chamou a atenção, eu sempre gostei de fazer isso, e ficou, depois da residência, a correria que a gente entra naquele modo até, pode-se dizer, meio automático, vai para o doutorado, não sei o que tal, isso ficou um pouquinho adormecido, mas assim que eu tive a oportunidade, eu decidi retomar tudo isso. E a gente criou um grupo de inovação dentro do HC, né, chamado Geek Vision, que a ideia é agregar outros malucos como eu, que gostam disso e que queiram trabalhar e que queiram se juntar para ficar discutindo. Então, a gente tem reuniões mensais, que a gente, inclusive, está retomando, né? A pandemia bagunçou um pouquinho, né? Então, atrapalhou a periodicidade, não deixou a gente fazer os eventos presenciais, e agora a gente está retomando, provavelmente no formato híbrido, a partir daqui de uns 15 dias, daqui 2 sextas-feiras, para ser exato, a gente começa as atividades novamente. E aí tem de tudo, né? Tem gente conversando sobre como que a gente vai imprimir em 3D instrumental cirúrgico, como que a gente vai fazer para capturar a imagem 3D para ilustrar uma aula, como que a gente vai melhorar o fluxo dentro do consultório usando automação, e assim vai, e a gente acaba conversando sobre tudo, falando sobre tudo, e sempre tem alguém que sabe fazer alguma coisa que você não sabe. Acho que isso é o mais legal de quando a gente está falando em inovação, quando a gente está trabalhando com inovação. Acho que esse é o principal ponto. Você atrair pessoas que possam integrar. Então, a gente começa a fazer, daí a gente quer trabalhar com um tipo de programação. Alguém conhece alguém que traz para o grupo e essa pessoa gosta e vai ficando e vai trabalhando e a gente vai só aumentando, né? Então, acho que esse é um pouquinho aí da minha trajetória, do meu relacionamento com essa questão da inovação aí. Nossa, já falou 1 milhão de coisas que eu queria comentar, mas vamos lá. Eu acho que a tecnologia, ela é a nossa realidade hoje, cada vez mais, né? Ela tá no nosso dia a dia e ela nunca mais vai embora. Então, realmente, a tecnologia é algo que a gente tem que agregar e fazer bom uso dela para promover saúde, para promover educação, para realmente para levar a gente para frente, né? Então, acho que esse teu projeto aí é sensacional. Logo que eu soube desse grupo, eu falei, Pedro, pelo amor de Deus, me coloca nesse grupo aí que eu quero ver o que vocês estão inventando. Você já tá no grupo? Porque é um negócio... Eu tô no grupo de WhatsApp, né? Uau, você é rápida, Vivi. Pra gente saber, né? E essa troca, e aí é que eu queria falar que esse ponto, que eu acho que essa troca
de informações, de experiências e de conhecimento, porque hoje, com conhecimento tão amplo, não tem como saber tudo. É impossível. Sempre foi e agora mais ainda, né? Então Com eu acho... certeza. Você depende do contato com as pessoas, Aham, você depende de perguntar, né? E às vezes uma coisa que parece ciência de foguete para gente, realmente é ciência de foguete, mas você tem alguém que faz ciência de foguete do teu lado ali, e ele vai te explicar aquilo nas tuas palavras, você vai entender. Esse é o ponto, né? A Vivi vê essas maluquices lá do grupo, sim, o sim. pessoal começa e a hora que você vê, foi longe. Mas eu acho muito bacana porque essa musicalidade do grupo foi você que deu, né? Então, assim, isso eu acho muito bacana, porque não é um grupo em que as pessoas competem uns com os outros. Tem uma competição, mas ela é saudável, né? No sentido de instigar um ao outro, mas é muito mais de somar, né? E eu acho que isso você fez no seu evento, né? Que você fez ali ano passado, em que pessoas de áreas diferentes se reuniram para trocar experiências, trocar ideias e ali desenvolver projetos. Então, muito bacana. Eu acho que eu sempre achei que você era fora da curva desde que eu te conhecia, não vou dizer quando. Mas desde que eu te conheci, eu vejo você sempre buscando alguma coisa de novo, né? E eu não sabia desse teu passado da inovação, que você já em 98 quis fazer uma página da internet, quando a internet ninguém sabia mexer direito. Eu lembro de mexer em DOS na época, né? Ixi, disse uma coisa que vai me comprometer. Mas enfim, eu vejo você sempre muito à frente do seu tempo. E por isso que você está aqui, né? Por isso que a gente te chamou hoje Obrigado. para conversar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, que é um tema que está muito em alta hoje, né? Sim. E eu queria te perguntar, porque eu já tive um conceito de inteligência artificial, quando eu comecei a ler um pouco sobre o assunto, mudei um pouco esse conceito. Então, você consegue dizer pra gente o que você entende como inteligência artificial e em que etapa que nós estamos nisso na oftalmologia? Dá uma introdução Certo. aí pra gente. Vivi, acho que assim, a gente tem que olhar para vários aspectos de quase tudo na vida da gente, né? Tudo que a gente consegue fazer para ganhar tempo, para facilitar a vida da gente, é bem-vindo. Isso pode parecer óbvio, mas se a gente olhar com calma, a gente vai ver que, por exemplo, tem pessoas e professores que ainda falam contra autorrefrator. A gente vê em algumas discussões, algumas pessoas falando, não estou falando que só tem que saber fazer autorrefrator, mas eu acho que uma coisa não invalida a outra. Você saber fazer esquiascopia não impede que você tenha um autorrefrator e use ele sabendo das vantagens e desvantagens. Então, quando a gente olha qualquer coisa, a gente tem que ir com esse tipo de pensamento, com esse tipo de visão. Quando a gente vai para a inteligência artificial, acaba entrando num bolo, para a maior parte das pessoas, um monte de coisa que parece igual, mas não é. Muita gente acha que simplesmente você fazer automação, você tornar tarefas automatizadas, isso já seria inteligência artificial. Mas não é bem isso. A inteligência artificial é uma forma de você tentar ensinar o computador, ensinar a máquina a ganhar tempo para você, mas sem você precisar ficar fazendo o código propriamente dito. É isso que eu entendo como inteligência artificial. É você colocar, olha, isso é isso. O que você vai fazer no meio, e aí eu sei que tem gente que não vai concordar, e tem os puristas que acham que isso não é exatamente, mas no final das contas, eu entendo como você coloca uma entrada, você quer uma saída, e o que o computador vai fazer no meio, aí você vai colocar, daí entra a questão das redes neurais, e a gente não precisa ficar falando dessa parte tão técnica para não ficar chata, mas você coloca, você tem uma saída, e com isso você deixa de usar o seu tempo para tentar fazer aquilo. E você vai aplicando isso numa série de funções, e com isso você vai ampliando, né, o que o computador pode fazer por você. O computador, e aí vem a questão que muita gente fala com certo medo, né, que seria o computador adquirir inteligência, o que a gente chama de singularidade, que é o computador fazer as coisas por si próprio. Isso está muito longe. Então, na verdade, quando a gente está falando inteligência artificial, na verdade é uma forma do computador
fazer as funções, as tarefas que você está pedindo para ele por conta própria. No final das contas, para mim, é isso. Mas, assim, ele sempre vai fazer o que você pedir em cima de eventos que você pedir, que você autorizar ele a fazer e que você pedir e dizer o que você quer que ele faça. Então, eu falo isso já para tirar um pouco do medo das pessoas de que, eu vou ser substituído, a inteligência artificial um dia vai me prender em casa e vai me fazer virar uma pilha igual em Matrix. Não, não, estamos muito longe disso, felizmente, mas assim, é muito legal ver como a inteligência artificial está evoluindo, como nos últimos anos, né, a gente avançou muito, né, e a gente avançou muito por dois motivos principais, né, a internet é um repositório quase que infinito de informação. Então, para a inteligência artificial, para o treinamento das inteligências artificiais, você precisa de dado, de muito dado. Então, esse é o principal ponto. Você passou a ter disponibilidade de enormes bancos de dados e, com isso, você consegue ter um treinamento melhor, ou seja, provavelmente o computador ele viu, se não todos, a maior parte das situações e ele consegue achar paralelos e consegue te dar a tua resposta no final, de acordo com tudo que ele já pegou de experiência lá para trás. Então, como que um chat GPT da vida consegue escrever um texto? Ele vê o que é mais provável dentro daquela condição, dentro daquela situação que já foi falado. E ele vai repetindo, e aí você, lógico, de novo, não vou ficar entrando em tecnicidades, você vai melhorando de algumas maneiras, colocando alguns gatilhos para fazer isso, para fazer aquilo, e com isso, no final das contas, você tem uma resposta melhor ou pior com tudo isso. E assim, quando você tem muita informação, não é o seu computador de casa que vai conseguir processar isso o tempo todo. E eles descobriram em algum momento, e acho que essa foi uma grande revolução, que você tinha um jeito relativamente mais barato de processar a informação, que era usando o que eles chamam de GPU. Na verdade, assim, eles descobriram que as placas de vídeo eram uma boa forma de você processar a informação que você precisava para fazer a IA. Então, eles começaram a fazer um monte de plaquinha de vídeo, uma em cima da outra, e com isso você passou a ter uma capacidade que até então não era disponível no dia a dia. E com isso a inteligência artificial conseguiu avançar muito. Então, essa união dessas duas coisas que fez a gente chegar onde a gente está na nossa situação atual de inteligência artificial. Muito bacana. Quando eu comecei a ler sobre isso, e a gente sabe que tem muita gente que tem muita resistência, né? As pessoas acham que vão ser substituídas pela inteligência artificial. E eu fiquei pensando que talvez a palavra inteligência é o que pega, né, na definição. Eu sei que isso não fui eu nem você que definimos, né? Isso vem de esferas muito maiores do que nós. Mas a verdade é que é uma automação, né? Um executor que você dá o input certo, e aí vem de bancos de dados gigantescos, e a partir dali ele executa tarefas que são repetitivas, de certa forma, né? Repetitivas, lineares e repetitivas, que aí o computador consegue processar. Mas está muito distante do pensamento e da criatividade humana, né? A capacidade de pensar, ela realmente ainda é exclusiva do ser humano. Então, isso é muito bacana. Eu estava lendo um pouco sobre isso quando eu fui preparar esse briefing para conversar contigo. Uhum. E eu vi que a inteligência artificial, na verdade, ela envolve uma série de áreas, né? Eu tenho aqui ciência da computação, matemática e estatística, porque na verdade não deixa de ser matemática aquilo, né? Aprendizagem de máquina, ciência cognitiva, neurociência computacional, filosofia da mente e linguística computacional. O que eu quero dizer aqui é que aonde entra a medicina aqui nisso tudo, né? E eu vi que uma área que está muito, desde o começo, muito em alta na oftalmologia, porque eu vi que a oftalmologia é uma das áreas muito ricas, né, para se aplicar a inteligência artificial, porque a gente tem muito banco de dados e porque ela é muito objetiva, né? Então, é o machine learning mesmo, né? É o deep learning ou machine learning, que é uma coisa que tem sido muito utilizado e por isso tem sido buscado muito. A gente vê vários artigos sobre isso, criando biomarcadores, né? E permitindo o diagnóstico pelas imagens, que é uma coisa muito legal, por exemplo, uma realidade do Brasil. Que a gente tem lá o interior, a gente acabou de conversar com o pessoal aí do Nordeste, né? E como a gente tem regiões longínquas do Brasil em que não tem especialista. Então, por um boom da diabetes, por exemplo, que a gente sabe que vai multiplicar o número de diabéticos no mundo, como isso é legal e isso pode levar saúde para a população. Você tem experiência com isso? Vocês têm algum projeto aí na USP em relação a isso?
esse machine learning, deep learning, biomarcadores, enfim, o que você tem de experiência aí nisso? Bom, assim, você tem a parte da ciência, né, que é tentar descobrir novos marcadores, etc., né? E isso começa, né, principalmente com a Google, mas uma série de outros grupos vieram a seguir tentando fazer a mesma coisa, que é pegar imagens, retinografias e começar a tentar entender aquelas retinografias. E é interessante a gente ver, por exemplo, que a, quando você coloca uma entrada e uma saída, o computador vai conseguir fazer coisas que a gente não consegue. Não significa que ele tenha criatividade, Que ele é, pensa efetivamente, né? que ele pensa efetivamente para chegar naquilo. Mas ele consegue detectar, eventualmente, condições que são similares entre aqueles grupos e que vão te dar aquela resposta. Então, por exemplo, ele consegue pegar uma retinografia e dizer se é homem, se é mulher. Isso eu acho impossível a gente olhar um fundo de olho. É o nervo óptico que está diferente que me diz que isso é mulher. E ele acerta com quase 90% de acerto se é homem, se é mulher, o que é muito bom. Mas por quê? Porque você colocou essa é uma retinografia de um homem, essa é uma retinografia de uma mulher, essa de um homem, essa de uma mulher. E o computador, de alguma maneira, ele acha similaridades e aí vem a parte que a gente chama do black box da inteligência artificial. A gente não sabe exatamente o que ele está fazendo, a gente até tem como pedir para ele colocar um mapa de calor mostrando para a gente onde ele está olhando, ele consegue ver que é perto do nervo óptico, perto dos vasos, que tem alguma diferença que não é detectável ao olho humano e é onde ele consegue detectar. Então, assim, você abre um leque de possibilidades de começar a encontrar fatores que estão naquela imagem que você não consegue enxergar. E aí vem toda essa ideia aí de procurar novos biomarcadores. Então, é aquele pontinho brilhante que você vai ter no OCT, que para você não é nada, mas que para o computador mostra que aquele paciente, por algum motivo, tem um prognóstico pior. Então, essa é uma forma da inteligência artificial ajudar a gente a melhorar o nosso diagnóstico, o nosso cuidado com o paciente. Uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, e aí falando em retinopatia diabética, propriamente dita, essa é uma grande briga que eu tenho com o pessoal aí que faz inteligência artificial, e mesmo com os colegas que trabalham com isso, é que assim, a inteligência artificial, ela é muito boa para trabalhar com dados objetivos. Então, foto, homem, mulher, foto, idade, foto, pressão arterial, ele consegue ver boa parte dessas coisas, ele consegue detectar com uma margem aceitável aí de erro, né, de acerto e erro. Quando você vai para coisas mais subjetivas, que dependem do humano classificar, o negócio fica bem mais complexo. Então, por exemplo, o computador é bom para dizer se tem retinopatia, se tem sinais de retinopatia ou não, exame normal ou exame anormal. Agora, para classificar a retinopatia, para dizer qual é o grau de retinopatia, você vê que boa parte dos modelos propostos patinam. Eles não são tão bons, eles têm dificuldade em dar uma boa resposta. E por que isso acontece? E aí vem uma fala que eu acho que é relativamente polêmica. A inteligência artificial, ela é tão boa quanto o pior classificador que você tem no teu grupo. Se você tiver uma pessoa que põe dados espúrios, que contamina a tua amostra, a inteligência artificial não vai saber o que fazer com os dados. A inteligência artificial, na verdade, vai ficar confusa com tudo aquilo e você vai ter uma resposta ruim, uma resposta pior. Então, quando você coloca o fator humano classificando, é muito mais difícil de você ter um bom dado. E acho que esse é o grande problema de boa parte dos biomarcadores, do uso da inteligência artificial. Mas concordo que ela é muito boa para diagnosticar. E a gente já teve a experiência, né, de fazer eventos em locais remotos, né, esses mutirões, essas campanhas, né, onde vão residentes com aparelhos que conseguem detectar, capturar a imagem, e com isso você pode usar a inteligência artificial para decidir quais os exames você vai ter que olhar. Isso já ganha muito tempo. Se você tem certeza que
a sensibilidade e especificidade de um exame normal é boa, você não precisa voltar a rever aquele exame. Você olha os exames que estão anormais e você vai decidir se esse paciente precisa ser encaminhado realmente para um tratamento ou se ele já precisa ir para uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Então, isso é muito legal, isso Sabe você qual que é a impressão que eu ganha. tenho, Pedro? Eu acho que isso abre espaço pra gente, né? Porque a partir do momento que a máquina faz aquilo que é repetitivo, a gente, ser humano, vai começar a pensar em algum outro desafio, alguma coisa a mais que as pessoas precisem. Então, acho que a gente, às vezes, eu digo, né, num geral, muita gente tem medo dessa inovação, mas eu acho que é pelo contrário, é que a gente tá desbravando, né? A gente tá abrindo a mata, então aí a gente vai seguir mais à frente e vai começar a se preocupar com outras coisas mais adiante. Acho que é bem isso mesmo. Se você for olhar, onde você pode ganhar tempo? Por exemplo, você tem um padrão de laudo que você faz. A inteligência artificial consegue olhar e ver o padrão de laudo que você tem, e aí a gente tem colegas trabalhando com isso, em fazer o laudo, em ter o laudo mais ou menos pronto. E, de novo, esse colega, o Rafael Scherer, ele sempre falou que a ideia dele, ele não queria ganhar dinheiro fazendo laudo dos doentes. Onde ele ganha dinheiro, porque ele tem que contratar uma pessoa para rever o laudo e para escrever o laudo da doença. Ele ganha dinheiro nos que são normais. O normal, a máquina falou que é normal, ele assina e carimba de olho fechado, não tem problema nenhum. Entendeu? Tá normal, ponto. Ele sabe disso, a inteligência artificial acerta. Uhum. E aí você não. Aí, sei lá, de um monte de laudo, quantos que você vai precisar de um humano laudando efetivamente? Porque é anormal. Sim. E às vezes a gente não se dá conta disso. E isso vai ser no nosso dia a dia. Poxa, fez o exame, você tem inteligência artificial rodando. Ela chamou atenção para você, isso aqui tá anormal, você vai parar e vai lá ver. Passou como normal, tá tranquilo. E você vai ganhar tempo num monte de outras coisas, né? A gente não se dá conta de que você precisa ter hoje uma pessoa que conversa com o paciente, confirma, consulta, que não sei o que e tal. E aí, a gente pode usar simplesmente uma automação, que é assim, você mandar a mensagem, vai e volta, ou você pode pôr uma inteligência artificial, um robozinho, né, um bot que a gente fala, que vai falar com o paciente, que vai fazer uma interação com o paciente e provavelmente vai te trazer mais respostas e melhores respostas do que simplesmente ser uma mensagem de confirmação automática. Você vai usar no consultório um reconhecedor de voz, que é uma inteligência artificial que vai preencher o teu prontuário. Você já tem, a gente tem colegas lá do HC que tem prontuários que trabalham com inteligência artificial em cima de prontuários e você consegue extrair um monte de informação que estava perdida. Quantas injeções esse paciente fez? Qual que é a flutuação de visão desse paciente que está fazendo injeção? Ele está melhor, ele está pior? O que está acontecendo? E a gente começa a ter tempo para fazer isso, porque a gente não tem que ir na mão caçando tudo isso. Você clica um botão, aparece na tua tela, o teu trabalho é interpretar. A gente não tem que ter o trabalho de ir lá captar, de ir lá copiar e colar. Não, a gente tem como ganhar tempo nessas coisas, ter alguém fazendo isso pra gente, né? Isso é um E projeto assim, sensacional, né? Da Voiston, né? Você tá falando do Celso da Morita. Voiston, exato. O Celso Morita e o Eu não sei sócio se eu dele. posso falar. Eu acho que sim, eu acho que o que é bom a gente tem mais é que divulgar, né? Mas esse projeto aí do Celso Morita, essa empresa do Celso Morita que traz tudo isso que o Pedro tá citando aí, é um trabalho realmente sensacional. Também disponível comercialmente, né? Que a gente está dizendo. Então, para quem quiser conhecer a Voiston, é a empresa que está trabalhando com tudo isso. Eu tô rindo aqui comigo porque é bom que a inteligência artificial ela não se ofende, né, Pedro? Eu tô lá, a gente tem um curso numa plataforma, né? Nosso curso tá numa plataforma. E ele tem o chat ali, né? Então você digita alguma coisa, ele já te diz, né? Olá, tudo bem? Que língua você quer falar e tudo mais. E olha, a última mensagem que eu escrevi foi assim: você me deixa louca, eu não aguento mais falar com você. Você não entende o que eu quero. Isso é muito humano. E você falou isso, eu lembrei na hora acho que foi ontem ainda. Porque, claro, tá tudo muito engatinhando nisso, né? E aí tem muita coisa pra melhorar. Então, você acaba, às vezes, ficando numa
como é que chama? Tipo num bumerangue, né? Eu Sim. falava o que eu queria, ele me mandava a mesma caixa de mensagem. E eu tentava sair daquilo e não conseguia, né? E eu fui me irritando e eu escrevi aquilo. Eu falei, tomara que alguém que tenha um Leia. reconhecimento e Algum alguém humano, leia e venha me né? ajudar, porque eu não sei mesmo o que fazer com essa... Porque ele é linear e repetitivo e ele vai usar o banco de dados que ele tem. Então, saiu do... A Vilma falou isso na entrevista que a gente teve com ela. Saiu do planejado, o computador ele não tem aquela habilidade de resolver, né? Então, aí entra o Ele não valor tem do ser humano. inteligência. Exato. Esse é o É ponto. por isso que eu Ele tô não falando que tem. eu acho que a palavra inteligência artificial, ela é uma... Concordo. É o grande problema da resistência, né, ao termo. Deveria ser uma outra palavra. Mas vamos lá. Eu tenho aqui nos meus pontos, que a gente já falou bastante coisa do que é positivo na inteligência artificial, né? Já dá para perceber que nós somos grandes simpatizantes de toda essa tecnologia que está vindo. Você consegue citar para mim alguma coisa que seja negativa e perigosa nisso tudo? Bom, um perigo assim, isso é aquela velha discussão, e acho que a gente vê isso até com médico, é mais fácil da gente entender, né? Aquelas coisas que às vezes parecem anacrônicas, né? Mas que é o processo, o como fazer. A gente não pode perder de vista o como fazer. Então, a inteligência artificial pode ajudar bastante a gente, mas tem coisa que a gente vai ter que parar e vai ter que olhar como é feito, e o pessoal mais novo que vai pegar, de repente, isso já em andamento, já em utilização, eles vão ter que ter. E aí eu volto de novo no exemplo que eu peguei do autorrefrator. Uma coisa não exclui a outra, e você saber fazer da maneira, vamos dizer, do modo antigo, ainda é importante. Você ter o conhecimento, até para você saber o que está dando errado. E aí vem um risco das inteligências artificiais, que a inteligência artificial ela vai te dar uma resposta. Você colocou um input, você falou que você quer um outcome, uma saída, você quer um resultado, ele vai te dar aquele resultado, independente de qualquer coisa. E aí vem a história que a gente começou a ver, né, que são as alucinações dos modelos, né? Ele, na verdade, ele tem como que é um modelo de uma referência, então não existe referência bibliográfica, tá bom, ele cria uma referência bibliográfica para você e ele coloca, eu fiz uma pesquisa de um assunto ali, que eu sabia que não tinha muita coisa, e daí eu fui ver, tinha referência. Falei, poxa, mas isso aqui não existe, hein? Aí fui atrás, realmente, não tinha. Ele me deu resumo do artigo, os É pontos principais do mesmo? artigo. Ele faz isso. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a ter ciência baseada em artigo falso em breve, né? E as pessoas, eu acho que aí vem uma questão que é problemática, que é as pessoas deixarem de ter senso crítico. Esse é um risco enorme, porque quando você está escrevendo alguma coisa, você vai parar, você vai raciocinar, e muitas vezes, é o que você falou, enquanto você estava pesquisando sobre o assunto, você teve um insight de que inteligência artificial talvez não seja a melhor palavra, ou uma palavra que está bem longe do que deveria ser usada. Se você não tivesse feito isso por si próprio, teria uma grande chance desse insight não ter vindo. E isso vale para quase tudo. A hora que você começa a pegar só textos prontos, você deixa de parar de ler o artigo para você entender como ele foi feito, os prós e os contras, e a partir daí você ter a sua opinião, ah, essa homogeneização, vamos dizer, da informação e do pensamento que pode acontecer, isso eu acho que é um dos maiores riscos que a gente tem. Não é o risco da gente ser substituído pela máquina, mas é a gente não perceber que a gente está por preguiça, e isso é uma coisa que, assim, o ser humano ele É tende a achar o preguiçoso. caminho mais fácil, como o computador também acha. E esse é o perigo que a gente falou dessas alucinações e tudo mais, que é o computador achando o caminho mais fácil e a gente seguir nessa toada, e pelo caminho, né, que é o caminho fácil, inclusive do computador, que aí é o pior dos mundos, né? Mas Então, sabe que eu acho que vejo muita importância da educação nisso tudo, né, Pedro? Porque nós que somos formadores, né, e que a gente está em contato com os futuros oftalmologistas, não se pode perder esse valor. Isso é uma coisa que deve ser repetida exaustivamente. Talvez isso seja o ponto mais importante da nossa conversa, né? Você falou do autorrefrator, não adianta sair quebrando todos os autorrefratores do mundo, né? Você precisa pensar como usar o autorrefrator a seu favor e nunca perder
a premissa de que você precisa saber como é que aquilo funciona. Você não pode perder a tua capacidade de pensamento. Eu estava pensando no meu filho esses dias, quando eu li tudo isso e fui estudar um pouquinho para a gente preparar a conversa. Quando você tem filho pequeno, e você também tem, eu fui conhecer várias escolas para ver qual era o melhor método de ensino, né? E fala-se muito hoje de habilidades do futuro, né? Hoje não adianta você só treinar a criança para passar no vestibular, porque isso não garante mais uma vida para ele. E eu, particularmente, escolhi uma escola, não estou dizendo que é a melhor, para o meu filho serve, que é uma escola construtivista. E eu vejo o construtivismo como uma maneira de você ensinar a criança a construir efetivamente o conhecimento dela. Então, a criança vai ela mesma aprendendo a pensar, né? E eu estou trazendo esse paralelo porque o nosso foco são iniciantes e residentes, né? Então, como é importante você, quando está no início da tua formação da oftalmologia, porque quando você sai da medicina para a oftalmologia, é como se você fosse o meu filho de 7 anos, 6 anos, né? Que está entrando na escola, e você saber que você precisa aprender a pensar, que você precisa aprender a base, né, do autorrefrator, para depois usar o autorrefrator propriamente dito, né? Então, e a gente como formador, eu acho que é muito importante a gente poder repetir isso aos 4 ventos e repetidamente, para que isso não se perca no meio do caminho, porque eu acho que esse realmente é o grande perigo disso tudo. Vou fazer uma observação aqui sobre o autorrefrator. A Vivi sabe que eu pego bastante no pé dos residentes para fazer a retinoscopia, e eu mesma no consultório eu não consigo me sentir assim tranquila de não fazer a retinoscopia, porque o cerne talvez da conversa seja, né? Você vai com a inteligência artificial, e autorrefrator nem é inteligência artificial, né, Pedro? É só uma máquina automática, imagina, né? Então, uma máquina, ela vai te dar mais tempo para fazer outra coisa. Ela vai te pular uma etapa que teoricamente é repetitiva e não te acrescenta muito, e ela vai fazer por isso. Só que aí que tá, a retinoscopia, ela te acrescenta, né? Você vê o reflexo, você já tem uma ideia. Então, que tempo que você tá ganhando aí não fazendo ela, entendeu? Você não tá ganhando tempo. Talvez você tenha que voltar atrás depois, né? A gente tem um curso de refração na prática e tudo mais, e a Vivi uma vez me mandou uma foto de uma máquina, de um refrator automático, né, que já faz a refração, né? Foi no Grupo Geek. Foi Sim. o que Pessoal mandaram do colocou Japão. No primeiro momento, Sim. aquilo chega em você e dá um susto. Assim, você fala, mas peraí, tudo que eu estudei de refração, tudo que eu estudo, né, não faz mais sentido. E aí, como eu falo, a gente acaba voltando. Você tem um resultado na máquina, alguma coisa ali pra frente não dá certo, de repente, em um dos casos, e você vai ter que voltar tudo para trás, né? O autorrefrator é a mesma coisa. Ele te dá ali um astigmatismo menos 5 a 54, e aí você põe lá para o paciente e você não consegue melhorar, aí você volta, pega teu retinoscópio, passa o reflexo, vê uma tesoura horrível, e você fala, calma, para que esse paciente tem ceratocone, então vamos rever a nossa abordagem e tudo mais, né? Então talvez não seja... Mas aí é que tá, eu acho que serve para a grande maioria, né? É isso que a gente está dizendo. Serve para massa. Agora, a exceção é o médico que vai ter que lidar. Exato. E aí é que tá, a gente precisa continuar se mostrando superior à máquina em diversas situações para a gente continuar sendo útil. Então, eu acho que o que você está falando, eu acho que as coisas elas não brigam, ao contrário. Você não precisa começar uma esquiascopia do zero. Você viu o paciente pelo autorrefrator, veio mais 4, beleza, você começa ali no mais 2, mais 3, e você só vai dar aquela conferidinha. Não bateu, você confia no quê? No seu ou no alto? No seu. No seu. Uhum. É isso, entendeu? Mas assim, você não precisa começar do zero. E volta e meia, você tá vendo, você olhou o autorrefrator, e aí vem aquela coisa, né? Onde o ser humano realmente pensa. Você olhou, tá Isso não... esquisito isso aqui, cara. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Quem é acostumado a fazer, quem fez na residência, você tem isso ali, você tem o esquiascópio ali na mão e você confia nele, você sabe a informação que ele vai te dar. Isso é importante. É isso que eu estou dizendo. A gente não pode perder de vista o como fazer, como que se chegou naquilo. E assim, o autorrefrator ele pode ter princípios diferentes, mas no final das contas, o que ele vai fazer é uma esquiascopia, uma retinoscopia ali, que ele vai achar o melhor foco.
interpondo lentes, mexendo o focozinho dele ali, e vai te dar a leitura. Então, assim, você tem que saber como ele está fazendo aquilo também, e assim, como isso representa no que você estaria fazendo. E assim, vai ter condição onde o autorefrator não pode ser usado e você vai ter que usar. Então, assim, a gente não pode perder, e isso é importante, a, o, a, a parte onde a gente faz diferente e que a gente ainda não tem como que o computador consiga fazer. Isso vai valer para tudo. Então, saiu um artigo alguns meses atrás falando que a inteligência artificial ela era mais empática com o paciente do que o médico. Tem esse estudo. Depende do médico, né, Pedro? Alguma coisa está errada com os nossos colegas. Isso. Não é a inteligência artificial que é boa. Exato, o médico que é ruim, fazendo com errado, certeza. pelo amor de Deus, cara. Porque o que é inteligência artificial? Onde uma inteligência artificial tem como ter empatia? Não tem, mas ela fala o que é esperado dela. Aí você começa a falar, putz, então tem colega que não fala o que é esperado dele numa condição. A pessoa está sofrendo na frente dele, o cara fala alguma bobagem. Olha como isso é o cara profundo, não Pedro. consegue. Isso é muito profundo, porque a gente está falando de soft skills, de comunicação, né? E a gente está falando de uma habilidade emocional, né? Da pessoa que está do outro lado da mesa. Isso é muito, muito legal. E eu acho que voltando no assunto do autorrefrator, eu acho que essa possibilidade de desconfiar quando o aparelho ou a automação ou a inteligência artificial não funciona, ela é muito ampla, ela envolve um conhecimento muito grande para você ter a habilidade de desconfiar e saber resolver. Mais do que isso, a gente está falando que cada vez mais os soft skills são importantes. Você tem que saber se comunicar, você tem que ter um preparo emocional para você poder lidar, porque senão a máquina vai fazer melhor. Né? E aí sim a gente entra num ponto negativo, não acho que é um ponto negativo, acho que é um risco, né? A gente tem que estar esperto, né? Você tem que saber fazer, não dá para nivelar por baixo mais, né? Tem que ser bom. Só porque a gente pegou o exemplo do autorefrator, mas assim, qual que é a única vantagem de você usar um autorefrator? É você perder mais tempo na refração com o paciente, é você refinar aquele 0,25, é você usar o cilindro cruzado, é você conversar com ele, saber para que ele quer o óculos, que tipo de óculos que ele quer, é você ter tempo de pensar na prescrição dele. É o único motivo para você usar automações e inteligência artificial junto, é você ganhar tempo com o paciente, é você não estar digitando e falando com o paciente ao mesmo tempo, e que acaba sendo uma condição chata. É você poder ter uma presença junto com o paciente total, é você poder entender quais são os problemas dele, é você poder olhar para ele, porque às vezes a gente está ali escrevendo e falando com ele, então o senhor está com descolamento de retina, o senhor precisa... Você não está vendo que o cara está chorando do teu lado. A gente vê isso acontecer com relativa frequência. O residente às vezes faz isso, porque hoje em dia eles têm que preencher prontuário eletrônico. Então, o cara está mais preocupado em preencher papel do que qualquer outra coisa. E aí você vai até, se você quiser, até em cuidado com o paciente em um hospital, que uma enfermeira ela para fazer o time out, não sei o que tal, e fazer pergunta, o paciente é esse, não sei o que tal, e o paciente cai da mesa. Pelo amor de Deus, cara, tipo, o papel é mais importante que o paciente, são umas coisas que a gente perde a mão, a gente perde essa noção, e assim, espero eu que a inteligência artificial seja aquela coisa que, entrou na sala, uma Alexa cirúrgica lá no teto, comece a conversar com a gente enquanto a gente está cuidando do paciente, ou ela mesmo consiga detectar se tem alguma coisa que não está batendo e te chame assim, vamos parar tudo porque aqui tem uma inconsistência. Isso eu quero da inteligência artificial. É isso que eu espero que a gente ganhe tempo, que a gente ganhe segurança, e que realmente seja um avanço. Para tirar o humano de tarefas onde tanto faz, e o humano tenha tempo para fazer as tarefas onde só ele pode fazer, ou que Exato. ele deveria fazer muito melhor que a máquina. Então, a máquina ter mais empatia, tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente tá fazendo. Mas são frases a inteligência, que confundem, né? ela é neutra, né? A gente
vai ter profissional que vai pegar esse tempo e vai diminuir o tempo de consulta e vai continuar não falando com o paciente, né? Vai aumentar, Vai aumentar. na verdade, o número de pacientes que ele vê no período. Exatamente. E vai ter médico que vai usar isso justamente como você falou, para conseguir olhar melhor para o paciente. Eu acho fantástico se tiver um programa que preenche prontuário, que fica, né, anotando palavra. Fantástico. A gente realmente perde tempo com isso e deixa de olhar E para uma o máquina paciente, pode fazer né? isso. Eu vou dar um exemplo e a gente já está caminhando para o final. Muitas vezes a gente recebe paciente presbita, né? A gente estava falando, o paciente presbita é um paciente fácil, né? O paciente que chega lá, você senta, passa no autorrefrator, faz um óculos de perto. Mas muitas vezes o ganho do paciente, a sensação de valor, não só falando em gestão, né? Mas a percepção de valor e aquilo que aquele paciente realmente leva daquela consulta, não é o óculos de perto, mas é aquele tempo que você conversou com ele, que você perguntou da família, perguntou como ele está, é aquela comunicação, aquela empatia, aquele carinho, aquele vínculo que ele tem com o médico. Aí está o valor, né? E eu acho que é exatamente isso que está falando. O autorrefrator, a inteligência artificial e tudo que vem na sequência, ela permite você abrir tempo para aquilo que só o ser humano faz, né? Que uma das coisas certamente é o vínculo, né? Isso é muito legal. A gente já está aí, a conversa vai, né? Isso aqui a gente já viu que se deixasse, a gente ficava aqui mais uma hora falando, mas Pedro tem outros compromissos aí. E a gente também vai seguir aqui nas nossas entrevistas. Então, Pedro, eu não sei se você quer falar algumas palavras finais sobre o assunto, uma dica final aí pro pessoal sobre a inteligência artificial. Acho que o nosso recado aí principal é não tenha medo, né? E não deixe de aprender, mas vou deixar você fazer as suas considerações finais aí. Agradeço muito o convite, foi muito prazeroso essa nossa conversa e contem sempre comigo para outros momentos. Eu acho que a gente tem que usar. A gente vai entender a tecnologia se a gente usar, se a gente dominar ela. A gente não pode ser dominado pela tecnologia. E a melhor maneira da gente dominar uma tecnologia é a gente se envolver com ela, se a gente não disser para quem está fazendo isso o que a gente quer, o que a gente considera certo e errado, a pessoa vai fazer exatamente o que quer. Então, a gente ter medo, a gente se colocar contra, a gente não participar do processo, a gente vai ficar à margem e à margem a gente vai ser deixado para trás. Então, a gente precisa participar. Como médico, a gente precisa dizer o que é ético, o que não é ético, o que é correto, o que não é correto, quais os limites do que está acontecendo. E não é limitar, falar, não, isso vai tirar o meu ganha-pão, isso não vai me deixar trabalhar direito e não sei o que mais. Não é nada disso. Se a gente fizer isso, de novo, a gente está simplesmente se colocando contra, tentando vestir uma casaca aí de eu estou participando. Não é isso. É ser honesto e falar, olha, isso aqui a gente precisa disso, a gente quer que vá por esse caminho, esse é o caminho que a gente considera melhor e as informações aqui vão ser melhores e tudo mais. Então, esse é o ponto, a gente tem que participar. Então, quem ainda nunca nem abriu um chat GPT, quem ainda nunca acessou, pelo menos para ver como é que é, e brincou um pouquinho para entender o potencial e o que pode ser feito, vai lá, mexe, tenta entender, começa a conversar com os colegas, vê o que tem disponível, e ver se é alguma coisa que pode te ajudar no teu dia a dia, né? Então, você falou da Voicetone, outra empresa que eu falei, né, Steve Felcher, que vale a pena, quem não conhece, dá uma olhada, que é a RedCheck, que faz a parte dos laudos aí e tal. Então, todas essas coisas, vale a pena a gente ir lá, olhar e conversar e entender um pouquinho como está sendo feito e pensar, isso vale para mim, isso serve, isso não serve, isso ainda está muito longe do que eu faço. Mas, assim, uma hora vai chegar e você vai participar. É o pessoal que fazia extra e ia contra faco. A gente consegue pensar, porque a oftalmologia é inovadora por essência, né? A gente sempre vê pessoas contra as coisas, pessoas que não entendem por que elas ficaram pelo caminho, e pessoas participando, né? Eu acho que é isso. Você associa aquilo como uma ferramenta a mais. E isso é uma coisa que a gente sempre conversa e sempre tenta chamar atenção. A inteligência artificial vai ser uma ferramenta. Ela não é, ela por si só, ela não vejo como uma ameaça. É uma ferramenta que ela pode ser bem usada, pode ser mal usada, e aí vem um monte de questões por trás. Mas se é uma ferramenta, se você usar, você vai sair na frente dos seus colegas. Se você não usar, você vai ficar para trás.
2001 Odisseia no Espaço. O primeiro macacão lá que descobriu como usar o osso que nem porrete dominou todo mundo, cara. Mas eu acho que pro nosso público aí, que são os iniciantes e residentes, fica a dica, né? Desculpe. Porque eles já estão crescendo nisso tudo, né? Então, o mundo é deles, né? Talvez seja uma área importante para você olhar e contribuir, porque tem muito para ser descoberto, né, Pedro? Tem muito para ser aperfeiçoado. Então, talvez se envolver e participar e olhar para isso, talvez seja um caminho para esse público, que é o nosso público do Oftalmo Expert, né? Mas muito obrigada, Pedro. Eu acho que, nossa, foi uma conversa muito rica. Muito obrigada aí pelo seu tempo, que a gente sabe que é precioso, por abrir um espacinho aí na sua agenda para ter essa conversa. E muito obrigada mesmo. Ficamos aí para um segundo episódio para a gente poder conversar mais sobre o tema. Obrigada, Pedro. Prazer em te conhecer e ter essa conversa tão gostosa aí. E vamos talvez fazer um parte 2, né? Opa, com certeza. Todos que a gente está entrevistando são conversas tão boas que tem muito para falar. Fiquei com um monte de coisa aqui na minha cabeça. Que legal, vamos conversar mais, sim. Foi um prazer. Parabéns para vocês aí pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito importante. Espero que todo mundo consiga ver o valor no que vocês estão fazendo, porque realmente é algo que vai ser o diferencial. Cada vez mais as pessoas se informarem e terem fontes confiáveis de informação, de pessoas que realmente estão preocupadas em melhorar, em levar as pessoas para um caminho melhor. Parabéns para vocês pelo que vocês estão fazendo e contem comigo. A gente sempre dá um jeito de organizar a agenda e eu sempre vou estar à disposição de vocês. Sensacional. Legal. Muito obrigada, Pedro. E para você que está nos ouvindo, chegamos ao final de mais um episódio da Oftalmo Expert, do podcast da Oftalmo Expert. E até a próxima. Oftalmo Expert, de olho no futuro.